Fala, desbravadores, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui para passar uma especialidade para vocês, completando aí mais uma, faltam apenas duas para fechar o ciclo do mestrado de Zoologia. Já fizemos 4 especialidades, vamos para a 5ª. E hoje a especialidade que vamos trabalhar é de animais ameaçados de extinção. Espero que vocês curtam bastante a instrução e ganhem mais uma insígnia aí para a faixa de vocês. Antes da gente começar, será que realmente é importante a gente falar sobre esse assunto? Por que é importante? Por que a gente precisa falar sobre esse tema? A Bíblia nos deixa alguns textos bíblicos que mostram a importância desse assunto. O primeiro está lá em Gênesis, capítulo 1, dos versículos 26 ao 28. Pega aí sua Bíblia e vamos acompanhar. O texto diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O Senhor, quando formou o ser humano, Ele nos deixou com essa função de cuidar do planeta Terra. Esse era o trabalho original do ser humano, cuidar do planeta, da terra, dos animais, da vegetação. É nossa função hoje também tomar conta disso. O outro texto está em Gênesis 2, versículo 15, que diz assim: tomai, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Mais uma vez, vemos na palavra de Deus a importância e a função do ser humano em cuidar do nosso planeta. E por fim, um outro texto que é bastante interessante, está lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, que diz: iraram-se, na verdade, as nações. Então veio a tua ira, a ira do Senhor, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, as pequenas e as grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. A Bíblia deixa claro, desde o começo até o fim do mundo, a importância do ser humano cuidar do planeta e dos seres que aqui vivem. E lá em Apocalipse, o texto é bem claro, que os que destruírem o planeta, eles terão uma punição de acordo com as suas ações. Então, fica aí a mensagem: nós somos responsáveis por cuidar deste planeta, por cuidar dos seres que aqui habitam. Tendo entendido a importância desse assunto, vamos ver agora alguns termos que são importantes para a gente entender todo esse contexto de animais ameaçados de extinção. O primeiro termo, talvez seja até bastante conhecido por vocês, é habitat. Habitat é o local em que determinada espécie vive e se desenvolve. Então pode ser florestas tropicais, desertos, em clima úmido, clima árido, pode ser floresta amazônica. Nós vamos ver durante a especialidade alguns animais que são endêmicos. O que é isso? O habitat deles é especificamente um local. Existem alguns animais que estão ameaçados de extinção que só existiam aqui no Brasil. Alguns que só existiam aqui no Nordeste. Esse era o habitat desses animais. E como eles só são encontrados em algum local específico, esses animais são ditos endêmicos. Um outro termo importante, bioma. Bioma é o conjunto de vida vegetal e animal. Bem simples. Cadeia alimentar, um termo aí que a gente já viu em algumas outras especialidades. É a sequência de organismos que servem de alimento uns para os outros. Bora ver alguns exemplos? Eu trouxe aqui exemplos de outras especialidades que já tem aqui no nosso canal para a gente ilustrar o que é a cadeia alimentar. Essa aqui mais à direita é uma cadeia alimentar dos dinossauros, uma suposta cadeia alimentar para os dinossauros, e à esquerda uma segunda cadeia alimentar também. Percebam que existem seres que se alimentam uns dos outros. Essa é a definição de cadeia alimentar. Caçador ilegal
é uma pessoa que mata ou captura algum animal selvagem de modo não autorizado pela legislação do país ou do estado. Um outro termo que não poderia ficar de fora é animais ameaçados de extinção. São aqueles que, por algum motivo, correm algum risco de não mais existirem nenhuma espécie no planeta. Esses são os animais ameaçados de extinção. E o que é que torna um animal ameaçado de extinção? Vamos ver aqui alguns fatores que podem ocasionar isso. A contaminação de recursos hídricos. Então, quando a gente joga algum material na rua, isso acaba indo para os mares ou para os rios e contamina os recursos hídricos. Indústrias que lançam seus resíduos tóxicos de forma irregular, e isso acaba também poluindo os mares e os rios. Isso provoca a extinção de alguns animais. O crescimento urbano. Então, acredito que a maioria de vocês já ouviu do seu avô, do seu pai, ou da sua mãe, da sua avó, dizerem antigamente isso aqui era tudo mato. Eu, pelo menos, já ouvi muito isso da minha avó, lá onde eu moro. E a gente percebe que cada vez mais que a urbanização vai aumentando, é necessário devastar algum espaço natural. Então, para construir algum prédio, algum shopping, casas, comércio, precisam ser eliminados, né, alguns árvores, algumas plantações, e com isso alguns animais eles perdem o seu habitat, ou com isso o alimento de alguns animais deixa de existir e por conta disso ele acaba também deixando de existir. Outro fator é a alteração no habitat. A gente já viu algumas especialidades, na especialidade de animais nocivos, que algumas alterações do habitat podem provocar a extinção e até prejuízo para o ser humano. Quando a gente coloca algum tipo de material no ambiente que não deveria estar, isso acaba prejudicando a vida de animais que ali vivem. Então, por exemplo, redes deixadas ao mar, plásticos jogados no mar, existe uma quantidade muito grande de animais marinhos que deixam de existir porque às vezes é um pedacinho de plástico, parece com o alimento deles e acabam ingerindo aquilo ali, tapando as vias aéreas, deixam de respirar e acabam morrendo. Isso acontece com uma diversidade de animais. Outro aspecto que a gente também viu na especialidade de animais nocivos é a mudança de habitat. Quando a gente retira um animal de um habitat e coloca ele em um outro ambiente. E aí, por conta do equilíbrio que já existe nesse novo ambiente, esse animal novo precisa de alimento, precisa de um espaço para ele viver, e essa alteração prejudica todo o ecossistema daquele local, inclusive a vida desse próprio animal e de outros animais que por conta disso podem deixar de existir. Outro aspecto, a exploração de animais. Animais que são retirados ali do seu habitat e levados para circos, para atração turística, atração de pessoas sem as devidas legalizações. Isso também ocasiona na extinção desses animais. E um outro aspecto é os maus tratos a esses animais. Percebam aí nessa imagem araras azuis com a sua penagem totalmente destruída ou quase totalmente destruída devido a esses maus tratos. A gente pode listar outros exemplos também, né? A venda ilegal, o tráfico desses animais silvestres, a caça desses animais também ocasiona a extinção deles. E agora existe um site que é da IUCN que define algumas categorias dos animais existentes. E essas são as categorias, as classificações desses animais. Eles são classificados como não avaliados, quando não tem nenhum dado, nenhum estudo sobre determinado animal, e a sigla para isso é NE.
dados com deficiência. Então foi feita a pesquisa, mas ainda tem poucos animais investigados, a área de estudo não foi concluída, então são classificados como dados com deficiência, a sigla é DD. Alguns animais classificados como menor preocupação, eles não correm o risco de serem extintos, e a sigla para essa categoria é LC. Animais que estão quase ameaçados de extinção, a sigla para eles é NT. Animais que estão vulneráveis à extinção, com a sigla VU. Animais que estão ameaçados de extinção, com a sigla EN. Animais criticamente em perigo, com a sigla CR, esses já estão próximos ali de serem extintos. Animais extintos na natureza, com a sigla EW, esses animais não existem soltos na natureza, mas algumas espécies ainda são preservadas em cativeiros, em zoológicos, que eles são resguardados para poder a espécie ser preservada. E existem a classificação dos animais extintos, com a sigla SEX. Esses já não existem mais nem na natureza, nem em cativeiros sendo preservados. E vamos ver agora alguns exemplos de animais que estão extintos. Esses primeiros animais que a gente vai ver, eles são endêmicos, ou eram endêmicos, né? Eles existiam apenas aqui no Brasil. Hoje, existem apenas em alguns cativeiros, em alguns zoológicos. A ararinha azul é um desses animais. O mutum do Nordeste também já está extinto. Essa espécie aí de lobo, Dusicyon avus, uma espécie de lobo que também já está extinta. Essa nem mais em cativeiro é encontrada, enquanto que essas duas primeiras ainda são encontradas em cativeiros zoológicos, tendo a sua espécie preservada. Observem pela sigla aqui, ao lado do nome. Existem ainda outras espécies de animais que estão extintas. Rato do presidente é uma história até curiosa no período ali do presidente Juscelino Kubitschek, onde Brasília estava sendo construída. Esses ratos estavam ali pelo meio daquelas construções e esse animal também só existia aqui no Brasil. Hoje já está extinto. Essa espécie de besouro, Megadaites ducalis, também já está extinta. A perereca verde da Fíbia, uma espécie que também está extinta. Esses animais também só existiam aqui no Brasil. E agora alguns outros animais um pouco mais famosos, né? O leão do Atlas, acredito que muitos de vocês conheçam esse animal. Ele vivia ali na Cordilheira do Atlas, no norte da África, mas por conta da caça e da destruição do habitat deles, acabaram também se tornando extintos. Mas eles estão extintos na natureza. Ainda existem espécies desse leão sendo preservadas em zoológicos. E no ano passado, em 2019, nasceram esses dois filhotinhos aí de leão do Atlas, um macho e uma fêmea. É uma esperança, né, para um novo surgimento dessa espécie, uma nova população dessa espécie. Eles ainda não podem ser levados para a natureza porque o ambiente está completamente modificado e eles não teriam como se alimentar e acabariam sendo extintos ou pela caça ou pela fome e possivelmente deixariam de existir para sempre. Uma outra espécie também extinta é a tartaruga gigante de Galápagos. Ela já não existe nem em cativeiro, ela já está completamente extinta. Um outro ponto, né, a gente viu animais que não existem mais, que já estão extintos, e existem também aqueles animais que estão ameaçados de extinção, mas que ainda não estão extintos. A gente não vai falar tanto desses animais, porque vai fazer parte da pesquisa que vocês vão fazer e eu vou explicar lá no final do vídeo, certo? Mas vamos ver aqui alguns exemplos mais famosos, né, desses animais. Temos aí o tatu-bola, mico-leão dourado, arara azul, o tamanduá-bandeira, urso-panda,
são animais que correm risco de extinção e precisam ser cuidados. Outros animais, né? O elefante, o gorila, o diabo da Tasmânia, o tigre de Bengala, também são animais bem conhecidos e que correm risco de extinção. Alguns países eles tomam algumas medidas para evitar a extinção desses animais. No Brasil, existe a Estratégia Nacional que tem o objetivo de cuidar desses animais. E eles têm algumas medidas, né? Fazem análises para estabelecer medidas de conservação para as espécies que estão ameaçadas de extinção. E com isso, eles fazem algumas reuniões e atribuíram o nível de proteção para cada espécie ameaçada de extinção. Cada animal que está ameaçado de extinção aqui no Brasil, ele tem um nível de proteção e são estabelecidas algumas diretrizes para esses animais. E a Estratégia Nacional, ela tem o objetivo de organizar esforços para que esses animais tenham algum tipo de medida até o ano de 2022. Então, a proposta dessa Estratégia Nacional é que até 2022, cada animal que está ameaçado de extinção, ele tenha alguma medida específica para ele, para que sua espécie seja preservada. Aqui no Brasil também existem alguns outros cuidados, né? O Brasil ele liderou uma discussão junto com outros países e reconheceu a Aliança Brasileira para a Extinção Zero, com a sigla AZE, e receberam alguns investimentos financeiros para a preservação desses animais. E esse investimento, esse dinheiro é colocado na integração de espécies ameaçadas para que eles sejam realocados nos seus habitats naturais. O combate à caça, à pesca, à extração ilegal e tráfico de espécies silvestres, alerta e detecção precoce de espécies exóticas invasoras, então algum animal que não pertencia a algum bioma, mas que por algum motivo foi inserido ali, ele precisa ser retirado e reintegrado no seu habitat natural. E também são feitas algumas coordenações e comunicações para que eles tenham diretrizes de como lidar com essas espécies. Aqui eu trouxe para vocês darem uma olhada algumas outras leis. Vocês podem dar um pause aí no vídeo para olhar com um pouco mais de calma essas leis e decretos daqui do nosso país, que são voltadas para a preservação de fauna e flora. E agora, o que é que a gente pode fazer, nós como desbravadores, como servos de Deus, podemos fazer para que esses animais tenham a sua vida preservada e não entrem nesse estado de extinção? Ou caso eles já estejam, possam de alguma maneira sair desse estado. Eu vou deixar com vocês aí um vídeo de um amigo meu, ele cursa veterinária na UFBA, ele vai se apresentar aí para vocês e ele vai falar um pouquinho sobre esse cuidado que nós podemos ter para preservar esses animais e também vai contar uma experiência que ele teve no cuidado de uma espécie que corre um certo risco de extinção. E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Reis Silva, eu sou estudante de veterinária da UFBA, a federal daqui da Bahia, e eu vim aqui conversar um pouco com vocês sobre animais selvagens, animais silvestres. Como vocês podem ver ali na estante, é a minha paixão, eu gosto muito desses animais. Eu entrei na universidade pensando em estudar esses animais e desde a infância eu já demonstrava interesse. O Luan aí, ele estudou comigo um período e ele deve se lembrar em alguns momentos em que eu levava alguns brinquedos para a sala e eu passava horas do recreio brincando ali com alguns amigos, com leões, com leopardos, onças, elefantes, rinocerontes. Eu gostava bastante. E isso acabou levando um interesse muito grande ao longo de alguns anos, né, posteriormente. Hoje tenho 23 anos e gosto bastante disso, gosto bastante mesmo. Mas, galera, você já parou para pensar o efeito que a natureza tem sobre o ser humano? Ao longo de eras,
a natureza tem causado espanto na raça humana. Os indígenas, ao observarem os grandes fenômenos da natureza, ao observarem os majestosos animais que ali existiam nas florestas, eles faziam com que esses animais fossem divinizados. E eles observavam ali deuses. Hoje em dia, na nossa sociedade, nós ainda cultivamos um certo apreço pela natureza. Quem nunca sentiu o seu coração apertado ao ver uma grande cachoeira? Quem nunca sentiu um grande aperto no coração ao ver belos animais no National Geographic, ou quem sabe no último bloco do Fantástico, que conta ali aquelas histórias sobre os animais, gravado pela emissora BBC. De fato, nós temos um interesse pela natureza. E hoje a natureza tem sofrido nas mãos do ser humano, né? Hoje nós temos um índice de desmatamento que continua acelerado. Nós temos florestas que foram devastadas por todos os lugares do mundo. Desde a antiga União Soviética, com a Rússia e todos os países ali do leste europeu, até os Estados Unidos e os seus países que coadunam com as suas ideias. Por exemplo, no nosso país, a Amazônia e o Centro-Oeste sofreu muito com anos e anos de desmatamento e morte de muitos animais. Nós estamos vivendo em um período em que o consumismo tem mudado a atitude dos seres humanos. Nós compramos coisas que nós não precisamos. O marketing tem feito com que nós compremos coisas que são irrelevantes para a nossa vida pessoal. E quanto aos animais, eles têm sim sofrido. Só para vocês terem uma ideia, várias subespécies de tigres foram mortos só porque o ser humano apreciava a disposição das listras, né? E o que dizer dos elefantes, galera? As suas presas ali, muitos elefantes foram mortos só para serem retirados as suas presas, que são marfim, e eram utilizados muito em decorações de pessoas muito, mas muito ricas. E os rinocerontes, em que seus chifres eram retirados sob o pretexto de que eram um medicamento muito, digamos que, peculiar, né? É um afrodisíaco. E muitas pessoas mataram esses animais somente para utilizar os seus chifres. Na Bíblia, em Gênesis 1, Luan ele vai comentar um pouco mais com vocês, fala sobre um verso que nós devemos dominar sobre os animais. Mas o que isso quer dizer? Será mesmo que Deus nos pede para sermos seres reis, tiranos diante da natureza? Deus, ele nos coloca como uma espécie de Deus para os animais, um representante de Deus aqui na Terra. E Deus, ele se mostrou ao longo das eras como um ser benigno, amoroso e cuidador. E é isso que ele pede de você, desbravador. Que você seja amoroso, benigno e cuidadoso com a natureza. Esse é um chamado para todos os seres humanos ao longo das décadas. Nós devemos dominar, não de forma tirânica, mas como Deus domina o planeta Terra e o universo, com amor e zelo pelas suas criaturas. Assim devemos cuidar da onça-pintada ao caranguejo. Nós devemos cuidar das aves, nós devemos cuidar dos pandas, ursos e etc. Todos têm o mesmo nível de valor. Mas, levando para um ponto mais prático, né? O que nós podemos fazer para preservar a vida desses animais? Eu elenquei alguns tópicos que são ações práticas em que em nosso dia a dia podemos aplicar. Primeiro, galera, sempre quando você for comprar alguma coisa, entenda o que é que você está comprando. Cuidado para você não consumir materiais provenientes de animais selvagens, silvestres, que são ilegais. A nossa legislação ela é contrária a isso. Então, cuidado com o que você consome. Devemos ter sempre em mente, nós não devemos ser veganos no sentido de
olhar a morte de animal como um demônio, como algo a ser demonizado. A morte dos animais é importante em alguns contextos, principalmente em sociedades onde elas não conseguem desenvolver uma boa agricultura. Mas nós não devemos sair matando todos os animais e permitindo a morte de animais selvagens só para apreciar o nosso ego. Nós devemos ter cuidado com férias em lugares que não são protegidos legalmente. Então, cuidado quando nós decidimos ir a lugares em que a caça ilegal é realizada, onde o desmatamento é realizado com frequência, nós estamos alimentando esse ciclo vicioso. Outra coisa que nós também podemos fazer na nossa prática individual, nós devemos diminuir o uso de materiais que poderiam causar mal aos animais, né? Então a gente viu o fenômeno do canudinho, né? Que não pode consumir o canudo plástico. Isso é correto, gente. Mas não só se resume ao canudo. Se resume também a toda espécie de plásticos e utensílios em geral. Devemos evitar o uso desses produtos para que nossos animais não sofram com o nosso ineficiente despejo sanitário desses objetos que têm difícil degradação no meio ambiente. Outra coisa, nós não devemos matar nenhum animal. Meu pai, ele comprou recentemente uma propriedade em que lá aparecem muitas cobras. Só para vocês terem uma ideia, cada semana aparecem em torno de 2 a 3 cobras. Nós devemos ter muito cuidado. Nós não devemos manejar esses animais, mas também nós não devemos matá-los. Nós não temos uma soberania tal, até diante de Deus, para podermos matá-lo. Tive até uma discussão com algumas pessoas que queriam legalizar perante a Bíblia a morte desses animais. Não, nós não devemos. Outra coisa, devemos cuidar do nosso lixo. Quem sabe uma compostagem para os lixo orgânico, né? Eu tenho feito aqui em casa para adubar nossas plantinhas. Outra coisa, nós não devemos comprar animais sem registro legal. Nós não devemos comprar. A gente recentemente teve o caso da naja, né? Da cobra venenosa. E por fim, nós temos que ser responsáveis com os nossos pets. Sim, o seu gato pode caçar várias aves. O seu cachorro pode transmitir doença para vários outros animais, como por exemplo a raiva, a sinomose. Então cuidado com os seus animais. Eu queria resumir aqui com o meu pequeno testemunho. Recentemente eu fui para São Paulo, na localidade de Atibaia, e participei de um programa de preservação de lobos-guarás. Nós catalogamos alguns indivíduos lá e conseguimos, através de armadilha e câmeras fotográficas, pegar uma loba, que é a loba maia, e conseguimos retirar o sangue dela, tirar o pelo dela, para a gente fazer análises, para perceber como ela está de saúde e assim permitir que a genética dela promova uma prole futura, né, para próximos indivíduos de lobo-guará. E foi uma experiência magnífica. Eu enxerguei ali pessoas que estavam comprometidas em preservar o que Deus ele deu ao ser humano. Portanto, galera, eu sei, você não precisa trabalhar na área de meio ambiente, são ações práticas que todos nós podemos fazer. E vocês, como desbravadores, têm sim o dever de atuar como influenciadores nessa sociedade consumista e que simplesmente se esqueceu dos princípios. Valeu, galera! Agora que vocês já assistiram ao vídeo de João Paulo, só para a gente reforçar algumas coisas que nós podemos fazer e que ele mencionou no vídeo, para que a gente possa preservar esses animais e cuidar desses animais como Deus orientou que fizéssemos. Tá aí para vocês darem uma olhada, quem quiser pode dar um pause novamente, para poder ler com um pouco mais de calma e coloquem em prática essas ações. E agora, para a gente fechar o nosso conhecimento sobre os animais ameaçados de extinção, vai aí algumas pesquisas que vocês devem fazer
para concluir os requisitos dessa especialidade. Listar 10 espécies de animais ameaçados, sendo que dessas 10, 4 devem ser do seu estado ou do seu país. E aí vocês vão dizer onde é que esses animais vivem, por que eles se tornaram ameaçados de extinção e o que você pode fazer para ajudar esses animais especificamente. Certo? Essa é uma primeira atividade. E a outra é fazer duas dos seguintes itens abaixo. Visitar um zoológico que contenha animais ameaçados de extinção. E aí nessa visita você vai listar quais animais você viu, onde é que esses animais vivem naturalmente na natureza, por que eles se tornaram ameaçados de extinção. Assistir a um vídeo sobre um determinado animal ameaçado de extinção. E aí, ao assistir esse vídeo, você vai listar qual ou quais animais você viu, onde esses animais vivem normalmente e por que ele se tornou ameaçado de extinção. Ou escolher um animal ameaçado de extinção e escrever ou apresentar oralmente. E aí vocês podem aproveitar as redes sociais, grava um vídeo, posta no Instagram, no Facebook, divulga para os seus contatos, no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. Vamos fazer essa mensagem ser conhecida. E aí nesse relatório, nessa apresentação, vocês devem dizer onde o animal que você escolheu vive, normalmente, por que esse animal se tornou ameaçado de extinção, o que está sendo feito para salvar esse animal. E aí vocês podem dar uma olhada no site do Ministério do Meio Ambiente, pesquisa lá pelo nome do animal que você escolheu, que vocês vão ver que existem leis específicas para os animais, para determinados animais. E aí, o que está sendo feito para salvar, né? E qual outro detalhe especial você aprendeu a respeito desse animal que você escolheu, certo? Não poderia faltar a referência e o incentivo para que vocês escolham sempre fontes seguras e confiáveis para fazer as pesquisas de vocês. Aqui tem as referências de materiais que eu utilizei para essa instrução, para preparar a apresentação. E aí vocês podem estar consultando também essas fontes. Percebam que tem diversos sites aí do Ministério do Meio Ambiente, possuem realmente diversas leis para a proteção dos animais ameaçados de extinção. Vocês podem estar dando uma pesquisada também. Aqui também tem outras referências e o site da IUCN, onde vocês encontram uma grande variedade de animais, as classificações, né, as categorias que cada animal se enquadra, onde ele vive, em que local foi feita a pesquisa, artigos sobre esses animais e muitas outras curiosidades vocês podem encontrar nesse site. Espero que vocês aprendam e mergulhem de cabeça nesse mundo. Vamos preservar o nosso planeta e lutar, combater para que esses animais não entrem em estado de extinção ou saiam do estado de ameaça de extinção. Maranata!